Amém. Boa tarde, queridos. Nós vamos estar falando hoje sobre o batalhão de restauradores. O batalhão. Quem faz parte desse batalhão? Amém. Amém. Nós fazemos parte, tá? Mas vamos estar orando mais uma vez, mesmo sentado, tá? Fale com o Senhor. Peça para o Espírito Santo te dar uma revelação, que é importante isso. Espírito Santo, nós queremos a sua presença manifesta aqui. Nós não queremos só os seus feitos, queremos a sua pessoa. E queremos que o Senhor fale conosco, trazendo uma revelação em nome de Jesus. Amém. Amém. Batalhão de restauradores. Essa é a mensagem de hoje. Gostaria de ler com vocês Salmo 113, versículo de 5 a 8, na NA, que diz o seguinte: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Esse é um dos versículos que mais eu gosto. Porque o Odson pregou na semana passada, falando sobre Gideão, né, que ele se sentiu o menor da tribo, ele era da tribo menor, ele se sentiu o menor que Deus estava escolhendo para ele ser um libertador do povo de Israel. Né? Então, ele falou também sobre Davi. Davi, quando Deus mandou o profeta ir lá para ungir o filho de Jessé, passou todos os filhos bonitos, altos, sabonetão, como diz o pastor Geraldo. Sabonetão é aqueles bonitão, sabe? Onde, quando a gente olha, diz, é esse. Mas Deus falou, não, Samuel, não é esse, porque eu não sou como o homem que vê o que é externo, eu vejo o coração. Então, e eu gosto desse versículo porque, olhando para a minha família, eu acho que eu era pior. Era mais desqualificada, mas Deus me escolheu na família, primeiramente. E já veio muitos, meu pai já foi para o Senhor, e muitos já servem a Deus. Por quê? Porque a gente deu ouvido. Então, veja só, ele diz que ele levanta o pobre, né, do pó e tira o necessitado do monte de lixo, do monturo, para sentar com os príncipes. Gente, é tão importante a gente estar sentado. Nós somos príncipes, nós somos princesas. Deus nos tirou. Então, temos que ter esse coração agradecido de ser escolhidos do Senhor. Eu lembro também, nós estávamos uma vez lá no Amapá, e aí um pastor avivalista, o pastor Donaldo Macnucci, ele era um adorador e era um avivalista dos anos 90. Aí, dos anos 90 por 2000 e pouco, ele veio algumas vezes, a gente chamou ele, e ele começou numa adoração, nós estávamos fechados, e ele começou tocando, aleluia, glória a Deus, ó Deus, ó Deus. Ele já passou para Jesus, mas ele também era um homem profeta. Ele tinha uma palavra assim, ele era muito usado na área de profecia. E ele chegou para mim, ele disse, ó Deus, aí, irmã, eu te vejo como Débora, no meio de muitos homens, liderando. E aí, eu casada, eu digo, acho que ele pirou, acho que essa mensagem não era para mim. Mas as águas passaram, as águas rolaram. E um dia eu estava em Fortaleza, as águas já tinham rolado bastante, e eu estava lá, uma irmã veio, uma líder de área, supervisora de área, me abraçou e disse, eu te amo tanto. Quando eu olho para ti, eu te vejo como Débora, no meio de
liderando os homens, no meio dos homens. Então, na liderança, 95% só tinha eu de mulher em todas as reuniões dos pastores. Só tinha eu de mulher no meio. Tudo eu estava no meio. No jejum, onde só iam os homens, eu estava no meio. Tinha um quarto só para mim. Todas poderiam ser liberadas. O pastor ele dizia, todas as pastoras, porque tinha criança e prioriza, a única que não pode ser liberada é a pastora Angélica. E aí ela disse isso, eu me lembrei. Engraçado, sempre eu no meio dos homens. Que chegar no meio das pastoras eu não tinha nem jeito. Eu me identificava mais com os homens, de tanto viver em reunião. Mas ali, uma coisa que eu ficava olhando, eu ficava agradecida, Senhor, obrigada, porque eu estou no meio dos príncipes. Dia 10 de junho, no ano passado, fez um ano que eu, pela primeira, voltei novamente para a equipe, o grupo de pastores estaduais. Dia 10, exatamente, eu estava entrando na reunião para participar. Depois das águas rolarem bastante, onde eu já tinha sido retirada há muito tempo. O Senhor, de novo, quando eu entrei e entrando, o Senhor falou, hoje é seu aniversário e você está recebendo esse presente. Eu falei, pastor Sandro, quando eu vi aquela voz que eu não estava nem lembrada. Então, queridos, eu estou só dizendo isso para dizer que Deus faz isso, aquela pessoa que era a mais problemática da família, Deus escolheu para sentar no meio dos príncipes. E você é um príncipe que está aqui sentado no meio dos demais. Então, mas Deus nos chama com propósito. Ele nos chama para a gente ser príncipe, mas também fazer parte de um batalhão de restauradores, tá? Este batalhão de restauradores são os que se esforçam por trazer de volta os soldados feridos. Gente, nós estamos num quartel aonde muitas pessoas são feridas. Muitas pessoas estão lá no mundo, tem mais de 4 milhões de pessoas já desigrejadas. Desigrejadas depois da pandemia. E mais de 30 milhões de pessoas também que estão desviadas. Então, é importante a gente fazer parte desse batalhão, de ir atrás. Tiago 5, 19 e 20, na NA, diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só, a Bíblia diz, se alguém do nosso meio se desviar, e aquele que traz de volta aquele que se afastou, ele vai livrar a alma daquele irmão do inferno e vai cobrir multidões de pecados. Gente, não vamos se conformar. Não vamos se conformar de ficar de braços cruzados e ver as pessoas lá perdidas, que já experimentaram, distante e não falar nada. Vamos dizer sim para o reino de Deus. Deus nos chamou para fazer parte desse batalhão de restauradores. Um dos objetivos da nossa igreja, queridos, é levantar esse batalhão de restauradores. Sei que muitos líderes aqui, muitos irmãos já estão fazendo isso muito bem, graças a Deus, com bastante propriedades. Agora temos, como o Otto já falou, o Expresso 1 e o Expresso 2, que é um treinamento intensivo para discipuladores e um treinamento intensivo para líder de life group. Então, não perca, e também a gente tem que trazer aqueles da nossa célula que ainda não fizeram, temos que envolver. Agora, quem é esse batalhão de restauradores? São os discipuladores, queridos. Esse é o batalhão. Não se conforme só para receber. Nós não podemos só ficar recebendo e não jorrando. Nós temos que receber do Senhor e jorrar nas outras pessoas, de levar a palavra para as outras pessoas. Senão a gente vai ser como o mar morto.
O mar morto só recebe, por isso que ele não tem vida. Não há vida naquele mar. Por quê? Porque ele só recebe. Então, nós não somos desse que só ficamos recebendo. Não, mas vamos estar dando em nome de Jesus, se doando. Agora, quem são esses? São esses batalhões de restauradores, já falei, são os discipuladores. Isaías 58:12, na RA, diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado de reparador de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Olha só, gente, aqui é uma promessa. Esse versículo está na minha relação de promessas para os meus descendentes. Quando eu tomo posse das promessas dos meus descendentes, não é só os descendentes biológicos, não. Biológico é também para meus filhos espirituais. Aqui está dizendo que os nossos filhos, olha só, eu fico tão feliz quando eu vejo assim, os meus filhos servindo, sabe? Meus filhos, a gente que trabalha do começo, vai fazer um líder, um discípulo, a gente vê que faz melhor do que a gente. Nós temos discípulos, ex-discípulos, que eles são muito frutificam muito mais, estão muito além de nós. Isso é bom. Agora, veja só, ele está dizendo aqui, é uma promessa. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. As antigas ruínas, aquelas que não tem, que já está arruinada, eles vão edificar. Eles vão levantar os fundamentos das gerações, né? De muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, ou restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, queridos, para que a cidade de João Pessoa se torne habitável, ou seja, que o céu povoe mais e mais, que essas pessoas, quando forem chamadas pelo Senhor, possam ir morar lá no céu, a Bíblia dá essa promessa, que é nossos filhos que vão estar fazendo isso. É vocês, é seus filhos biológicos, seus filhos espirituais que vão fazer isso, porque eles são o quê? Reparador de brecha. Eles são o quê? Restauradores de veredas. Eles são para construir, gente. Isso é muito lindo. Agora, qual é o nosso papel como igreja aos irmãos que se encontram feridos? Primeiro, é importante a gente lembrar que nós, como igreja, somos apresentados assim, na Bíblia, como família. Então, como família, nós temos que estendermos as mãos para levantar quando eles caírem. Eu estava ouvindo nesse instante o Fábio aqui do som, ele falando da família dele, a união. Então, quando a gente é unido, quando um fracassa, o outro ajuda. O outro estende a mão. Então, nós, para ter esse papel como igreja, estender as mãos aos que se encontram feridos, a gente tem que lembrar, eu sou família, eu sou para ajudar. Não precisa chamar, gente. Nós temos que saber, eu estou pronta para ajudar. E estender as mãos para aqueles que estão fracassados. Outra coisa, lembrar que somos irmãos em Cristo e filhos do mesmo Pai. E como irmão, nós somos responsáveis para recuperar eles. Nós somos do mesmo Pai. Deus não faz acepção de pessoas. E nós somos chamados para isso. Nós não temos que ver a pessoa diferente, ou não, outro vai ajudar. Se você está no caminho e aquela pessoa está precisando, se você cruzou no caminho dessa pessoa, então é você que Deus escolheu quer te usar para essa recuperação dessa pessoa. Outra coisa importante para a gente ter esse papel como igreja e ajudar os irmãos feridos, é não esquecer que a igreja é como um exército, né? Todos guerreando contra o mal, deixando o general JC nos direcionar, que é o Jesus Cristo.
Olha, às vezes acontece quando alguém na igreja cai, em vez de ajudar o exército, fica falando mal. Gente, problemas vai surgir. Igreja é família, é como família. Vai surgir problema. Agora é para a gente resolver, encarar os problemas. Eu já vi alguns pregadores falando que, às vezes, antigamente as pessoas aguentavam correções, e hoje, quando a pessoa não gosta, muda de igreja. Eu tenho mais de 38 anos e já vi de tudo, mas eu não penso de mudar, porque eu vejo como família. A gente, queridos, nós temos que ajudar essa pessoa que, quando ela fracassa, ouvindo Deus e dando as diretrizes à pessoa. Não devemos virar as costas, mas também não podemos se aborrecer. Eu vou mudar de igreja. Agradeça. É luta. Onde você for, você vai passar pelo fogo. A gente vai passar por prova. O ouro, nós somos comparados como o ouro vai para o fogo. E, às vezes, na igreja, entre o povo de Deus, há algumas coisas que se gasta. Sente para resolver. Procure conversar olhando na bitola do olho da pessoa. Eu gosto de conversar olhando no olho da pessoa. Quando eu ia disciplinar, corrigir meus filhos, que eu terminava, tinha todo um processo. Olha para os olhos da mamãe. Aí eles olhavam. Aí eu piscava. Aí ele fazia um jeitinho de rir. Eu sabia que estava tudo bem. Mas quando eu dizia assim, olha para o olho da mamãe, que olhava. Olha no olho da mamãe. Eu sabia que não estava bem. Então, é muito importante a gente sentar, querido, vem problemas, lembra dessa mensagem. Resolva. Resolva, não procure dar uma volta, procurar uma igreja que não vai ter, que vai ter. Se não tiver, você chegou lá, já era. Já tem. Porque a gente é humano. Não é verdade? Nós não somos humanos. Eu firo, às vezes, não quero fazer, mas até acontecido. Mas a gente tem que voltar para consertar e pedir perdão. Ou ser ferido, perdoar também. Mateus 12, 20, na NA, diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor juízo. Quer dizer, queridos, aqui é uma palavra tão linda que eu gosto tanto desse versículo. Nós, como Jesus, aqui estava falando também, lá em Mateus, fala sobre isso, nós, como servo de Deus, nós não podemos... A cana já está quebrada, quer dizer, está falando daquela pessoa que está fraca, aquele soldado ferido. Está quebrado. Nós não podemos esmagar essa cana quebrada. Nós temos que consertar. Nós vamos já ver como é que a gente conserta. Nós também não podemos apagar aquele pavio que só está fumegando. Alguém já morou, já passou no interior, que usava lamparina? Também. Então, aquela lamparina está só fumegando aquele paviozinho. Né? Aquele pavio está só fumegando. E não é para a gente chegar lá e assoprar e apagar. Não, é para a gente colocar mais combustível. Está precisando de mais combustível ali, para poder aquele fogo ficar vivo. Às vezes, filhos, nós esmagamos as pessoas. Às vezes, nós deixamos ela de lado. Nós, como esse batalhão de restauradores, a gente tem que pedir do Senhor, Senhor, estou aqui, me usa. Temos que dizer, Senhor, eu ofereço cada membro do meu corpo para servir o Senhor. Os pés para ir onde o Senhor quer. A boca para falar o que o Senhor quiser. O nosso coração para amar a Deus e amar as pessoas, como a nós mesmos. O nosso ouvido, Senhor, aqui meu ouvido, eu quero que o Senhor use para ouvir as pessoas e entender. E olhar para as pessoas como Deus olha. Pensar das pessoas como Deus pensa. Eu sou mãe de 3 filhos biológicos, mas olha,
Uma coisa assim, se acontece alguma coisa com um, eu não sou de comentar negativo para o outro. Quando a gente comenta, eu sempre comento com fé, de restauração. Porque, imagino, eu fico pensando no coração de meu Deus. Se um irmão peca e a gente fica falando, Deus fica triste, gente. Porque é filho dele. Então, se coloca, Senhor, estou aqui, me ajude, o Senhor quer me usar para isso? Então, estou aqui para o Senhor me usar. Outra coisa aqui, a igreja é comparada como uma escola, onde todos nós somos alunos e estamos sentados aos pés do Espírito Santo, sempre acrescendo e também ouvindo dele os ditos. É importante, nós estamos todos nos pés do Senhor. Todos aqui onde ele é o professor. Então, nós estamos aprendendo. Como? Alguém feriu, procure ajudar. Outra, fecha a boca. Em vez de você comentar, você soube o que aconteceu com fulano de tal, cuidado com isso. A Bíblia diz que quem está em pé, veja que não caia. A igreja, querida, é um hospital que pode trazer cura para todos os doentes, tanto fisicamente como emocionalmente e espiritualmente. Nós somos esse povo escolhido, é a única assim, instituição que Deus usa para a cura da alma, a cura do espírito e também fisicamente, onde as pessoas são curadas. Existem muitas pessoas sangrando aí fora, cujas vidas foram despedaçadas em muitas áreas da vida delas. Por isso, nós, como povo de Deus, nós devemos sermos agentes de um verdadeiro hospital. Olha, num hospital existe um corpo técnico. Existem os médicos, enfermeiros, existem os técnicos, existe também assistente social, zeladoria, administração, todo esse corpo técnico, eles trabalham em prol da cura das pessoas. A igreja, nós como somos... Aqui todos têm funções, né? Servem, estão nos ministérios. Todos nós trabalhamos com um propósito de edificar, de trazer cura na noiva de Cristo. Isso é importante. Nós somos essa igreja que nós devemos promover curas e restauração para os soldados feridos. Agora, como trazer curas? Primeiro, através do discipulado, ouvindo as confissões. Gente, é tão importante a gente ouvir. Quando a pessoa chega, ela vem cheia de problemas. Ouça. Às vezes a gente não tem paciência de ouvir até o fim, às vezes quer falar. Quando a pessoa está vomitando algum problema, deixa falar até o fim. Depois que você falar, aí é que você vai com a palavra. Mas deixa. Eu comparo muitas vezes, a pessoa está vomitando, a comida fez mal, está vomitando. Aí você vai dar uma sopinha de legumes. A sopinha de legumes é muito boa, saudável. Mas se você der, na hora que ela está vomitando, ela vai jogar fora também. Por isso que é importante deixar ela vomitar. E daí vai vir a confissão, vai vir a cura. Então, é uma maneira de trazer cura. É isso, é ouvindo as confissões. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de todos os pecados. Então, quando eles fazem isso, quando eles estão confessando, a gente tem que ensinar para ele: você já confessou para Deus? Já se arrependeu? Que é uma coisa importante quando a pessoa termina de confessar, você perguntar: você já confessou para Deus? Já. Então, agora, vamos crer na sua cura. Ensinar a palavra. A Bíblia, se você confessar, Ele perdoa. Você acredita que você já foi perdoado? Tem pessoas que, às vezes, é tão peso de consciência que ele não acredita que foram curados. Aí a gente ensina a palavra.
Aí, como trazer curas também através da oração. Tem a confissão para Deus, que perdoa e purifica. Tem a confissão para o discipulador, que a Bíblia diz que vem a cura. Mas vem como? Quando a pessoa confessa, aí você ora. Você leia, primeiro, aqui em Tiago 5,16, o que é que ele diz? Se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos curados, será curado. Então, olha, querido, você já confessou para Deus, Deus já perdoou. Tá, agora você já confessou para mim, como discipulador. A Bíblia diz que se eu orar, você vai ser curado. Então, eu vou orar agora e você vai ser curado. Amém? Tem que acreditar e passar com convicção para eles. Aí você faz isso, que é isso que a Bíblia diz. A oração do justo tem muito poder. A Bíblia diz que é a confissão e você ora. Aí ele é curado. Depois, eu vou estar dando aqui um testemunho, eu conversei com um casal que tinha muitos problemas, e eles me procuraram, queriam ser discipulados por mim. Era um casal de muita influência. Aí não era da minha rede até. E aí eu falei com a liderança, já tenho tantos discípulos, e aí tanto trabalho, ainda pegar de outra rede. Aí eu falei com a liderança, ele disse, Angélica, para ajudar eles, pegue, que eles estão te procurando. E eu fui, ela contou, a primeira semana, contou tudo. Pam, 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 e só nós três num escritório, na igreja. Na segunda semana, repetiu a mesma coisa. A terceira semana, eu digo, tá bom, filha. Você já confessou, essa é a terceira vez. Acredite na sua cura. Gente, esse casal é tão curado. Eles fazem parte agora da Rede Verde. Quer dizer, eles foram para a Rede Verde. Tão curado, tão abençoado, que onde eles chegam, a gente vê as pessoas chegando em volta deles. Por quê? Porque a gente tem que ensinar. Tu já foi perdoado. Mas, olha, não importa o que você fez. Se arrependeu, arrependi. Confessou, confessou. Então, pronto. Creia que você já está curado. Se veja uma pessoa curada. E isso eu quero dizer para você. Se alguém aqui ainda tem algum peso de consciência, ainda sente condenação, se você não fez isso, procure o seu discipulador, faça e acredite que você está curado. Amém? E é isso que é uma maneira de restaurar soldados feridos. Aqueles soldados foram feridos há muitos anos, eles passando de um para outro. Mas tem que ensinar, tem convicção. De ensinar com vida e para que eles coloquem em prática. Outra coisa que pode trazer cura, ensinando as promessas da palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que é que diz? Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas tem aqui duas coisas que ele diz. Mas se você confessar e deixar, duas perninhas, confessar e deixar, alcança misericórdias. De quem? De Deus e das pessoas. Quando a gente confessa e deixa. Isso é importante. Outra coisa para trazer cura, mostrando o valor que ela tem. E que ela é uma nova criatura. E que o Senhor não lembra mais dos pecados dela. Romanos 10:17 na NA diz, e acrescenta, também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Para que ficar lembrando? Ficar falando de novo, voltar para o monturo de novo, Deus já te tirou do monturo. Você já está sentado junto com os príncipes do povo de Deus. É isso. Mas para isso, gente, é nós que temos que ensinarmos. Querido, você já foi perdoado. Repete, não, já passou. Eu estava exatamente resolvendo uma situação bem difícil em uma das igrejas que eu dou cobertura. E essa pessoa veio repetindo, quando foi semana passada, vamos mais falar nisso? Passou, filha. Passou, vamos adiante. Nós não podemos parar. Lembra da mulher de Ló? Ela virou estátua de sal porque ela ficou olhando para trás.
Esse olhar para trás também é a gente ficar sempre achando, se condenando, enquanto Deus está dizendo, olha, eu não me lembro mais do que tu está falando. É tudo novo. Então, isso é importante. A Bíblia diz em Miqueias também, 7, 18 a 19, diz lá que a palavra de Deus diz lá que o Senhor, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então, veja só, tendência para matar um soldado ferido, esquecer todas as coisas boas que ele fez no passado. Então, às vezes a gente esquece, não podemos esquecer do soldado. O soldado está ferido, lembra ele, meu filho, você já fez tanto isso, Deus é o mesmo, mas não esqueça. Outra coisa, condenar o soldado ferido. Esta é uma tendência de matar os soldados feridos, quando a gente fica condenando, falando mal, maledicências, é falar mal, está na relação de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Está lá na relação dos... É tão sério como adultério, é tão sério como matar, se não se arrepender, tá? E, por último, ficar falando mal dessa pessoa, principalmente pelas costas. Provérbios 6, 16 a 19, diz que 6 coisas que Deus detesta. Na linguagem de hoje, diz que Deus detesta. E a 7ª, ele não pode tolerar. Diz desse jeito, que é olhos altivos, língua mentirosa, coração que trama projetos iníquos, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsas que diz mentira, e a 7ª, que Deus não tolera, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Gente, isso é sério, tá? E, por último, simplesmente, uma tendência de matar os soldados feridos, simplesmente ignorar ele. Você já chegou num lugar que alguém te ignora? Que você parece que não está te vendo? Como é que você se sentiu quando aconteceu isso? Às vezes a pessoa já está ferida porque o pecado fere. Aí, se a gente ignorar essa pessoa, aí é que a gente mata ela. Tá? Então, a pessoa pecou, vai lá, abraça. Quando uma criança cai que está correndo, todo sujo de terra, quando cai, os pais... Vai lá, não é isso que os pais fazem? Abraça. A gente não espanca a criança. Assim também é com nossos filhos espirituais. E eu gostaria, queridos, nesse momento, pedir para nós levantarmos agora. E vamos pedir do Senhor esse coração. Eu sei que você já tem esse coração. Se coloca na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu quero ser exatamente como o Senhor quer que eu seja. Senhor, eu quero ser um agente aqui, como se fosse a igreja, como um hospital, como um agente para a cura dos soldados valentes. E se veja hoje como fazendo parte de um batalhão de restauradores. Você faz parte desse batalhão. Se veja quem você é, queridos. Quando você diz no espelho das Escrituras, a Escritura não é palavra para condenação. A pessoa lê para condenação, não. É palavra para você ver quem você é em Cristo. Se veja, a Bíblia diz, em 1 João 4, 17, assim como Cristo é, você é.